bom, pessoal? A paz do Senhor pra vocês. Estamos aqui em mais um podcast, né? É o segundo, né? Segundo podcast, graças a Deus a gente voltou. Pensei que vocês não iam me chamar mais aqui pra bancada, né? Vocês estão com muita fé mesmo. Muito santo, né? E a gente vai tocar num assunto hoje bacana, né? E vamos ver como os pimentas do reino aqui vão lidar com isso. Nós vamos falar sobre namoro. Mas é um papo bem descontraído, tá, pessoal? Então vocês nos perdoem aí. Mas vai ser um papo bem legal. Porque a gente vem de um casamento aí do sábado da Laurinha, que foi um tapa na cara da gente. Teve o primeiro beijo no altar. Glória a Deus. Glória a Jesus, né? O Rafa até fez uma dancinha ali. Foi. Que foi gravada. A igreja vibrou com a galera. Vibrou, né? O pessoal falou até em mistério. Foi legal. Depois de 5 anos, né? Detalhe. Depois 5 anos de namoro. 5 anos, hein? E o Rafa deve ter orado mais tempo ainda, né? Com certeza. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, sobre namoro, né? Qual que é a nossa... Poxa, como que a gente encara o namoro nas nossas igrejas hoje, né? No nosso mundo evangélico. E aí cada um vai falar um pouquinho. E é isso aí, quem quer começar? Beleza, fechou. A gente tava Paulinha. batendo um papo aqui antes de começar tal. E uma das primeiras coisas que a gente começou a falar foi sobre com que idade, né? Com que idade a pessoa, o jovem, enfim, deve começar a namorar. Eu sempre falo lá para meus adolescentes, meus jovens, que com 30, né? Eita. É uma boa idade. Eu falo né? com 29 pra casar com 30. A minha filha, por exemplo, tá? A minha irmã foi bem, começou com 27, ó. Eu E acho aí? que tá muito, né? Vamos descer um pouco. Diminuiu um pouquinho? Porque a necessidade hoje em dia Vamos é pra realidade, de uma né? galera Pra mais realidade. jovem, Então, né? mas Tem idade, qual que é o gente. parâmetro, entendeu? O Exatamente. que a gente quer pra eles? Esse que é o problema, não é o que... Porque, por exemplo, se for Não o é um- parâmetro, então, eu já comecei com 18. Não é Já pra falar, não, é falhou, com né? tal idade. Se você coloca isso, tem como. a pessoa vai esperar essa idade só pra fazer isso. É. Entendeu? Então, eu acho que não tem idade. Enquanto isso, Exatamente. Enquanto isso, vai fazer o quê? É. Vai esperar, vai pro mundo. No Então. mundo eu posso. Então, eu não quero me batizar ainda, porque eu quero fazer algumas coisas Exatamente, pra que ainda depois não se fiz, garantir, entendeu? né? Exatamente. Essa né? questão do batismo também. Entendeu? Né? Então. Eu vou me batizar ainda porque eu quero fazer algumas coisas. Aí depois eu batizo. Sim. Então não pode ter um parâmetro de idade nem de nada disso. Eu acho que a gente tem que falar o real, Sim. entendeu? Sair do mundo ideal, assim, e vir pra Isso. realidade Exatamente, aqui, né? exatamente. O ideal de um pai é o quanto mais longe, né? Pra Sim. alguns, né? Pra outros, não, filho, pelo amor de Deus, 18 anos já tá bom, né? Já toca. sai, vai embora, É. né? Eu recebi esses dias no meu celular lá, um pessoal brincando, né? Mãe, eu saí de casa, né? Eu dei uma saída. Ela, meu filho, você já tem 18, era pra sair e não voltar mais, né? É bem assim, né? Então tem... Mas isso é muito também da Eu criação, derrubando a porque TV. a gente tem que criar o homem, o filho homem, já pra esse pensamento mesmo, de já conhecer uma responsabilidade, pessoa, orar e casar e constituir família. Sim. Não pra ficar namorando com 500 até ele achar certa. Só que Entendeu? aí, tipo, vou trazer um contexto, vai, pra gente entrar. Você tá num convívio da igreja, os jovens da igreja, você tá lá. Conhece a pessoa, tem a amizade, e aí, tá, eu quero namorar, né? Lá é o contexto da igreja. Cada família, como você falou, Cá, tem uma experiência, tem um Sim. contexto, uma educação, uma cultura, enfim. E esse povo frequenta a igreja. Várias culturas, vários contextos, e todo mundo se encontra ali no grupo de jovens na igreja, né? E tá, começa a ter um namoro ali no grupo. E aí? E isso é interessante a gente dizer, né? Porque quando a gente... Beleza, todo mundo se encontrou na igreja, né? E aí isso é bom, porque a gente tem o quê? A gente tem um parâmetro, a gente tem uma regra de fé. Sim, Uhum. sim. E aí a Bíblia Que nos tem que ser a ajuda mesma. quanto a isso, né? É. Sim, nos ajuda e muito, né? Porque ali é indiferente da questão de onde você foi construído, de onde você cresceu, né? Quando você entra para a igreja, né? Nesse sentido de estar em Cristo ali, aí a regra da palavra de Deus ali, que para nós é o suprassumo, né? É o que vai nos nortear a nossa vida, né? E vai quebrar com muitos valores que a gente achava que, isso aqui é o valor meu mesmo. Quando você chega lá, você, puxa, não é, né? Aqui tem um valor diferente, né? Então aí a palavra de Deus traz essa base pra gente poder construir. Algo tão sério que é o namoro, né? Claro, Sim. claro. é isso mesmo. E em relação ao namoro,
Vocês perceberam e vão perceber que a gente tá numa roda de conversa. Hoje Sim, a gente não tá sim. pegando regra, não estamos seguindo regras nem caminhos, tá? Como o Emerson começou dizendo, nós viemos de uma experiência maravilhosa no domingo, cuja Laurinha, integrante também do nosso Sim. podcast, ela casou. Depois de 5 anos orando, vivendo um namoro de santidade, um namoro realmente lindo, né? cristão. E deu o primeiro beijo. O primeiro beijo, gente, foi emocionante. Foi muito Estamos emocionante. arrepiados. E não é de frio, tá? Nós vimos, contemplamos isso. E a gente tem uma dificuldade muito grande dentro das nossas igrejas. E aqui, entre 4, nós somos de igrejas diferentes. Mas acredito eu que as 4 igrejas que pertencemos têm os mesmos problemas. Quanto ao namoro, o que é namoro, quando começar, o que fazer nesse namoro, o que é permitido, o que é doutrinário, o que é bíblico, como seguir, se começou, o que fazer, se fazer, por que fazer e mais ainda, o que a Bíblia diz sobre isso. Tem a palavra namoro na Bíblia, Emerson? Não vai ter, né, pô? Vamos usar o Parlac sempre diz, vai ser um anacronismo, né? Exatamente. Não tem essa palavra na Bíblia. Não né? tem a palavra namoro. Então, o que seria o namoro? É um relacionamento prévio do casamento? É você praticar o que você vai fazer antes do casamento? Um test drive, exatamente. É um petisco, né? É um petisco. Petisco. É um petisco. Não pode tudo, pode algumas coisinhas, Exato. né? E quem dita isso? Quem dita isso? A palavra de Deus fala também que nós somos templos do Espírito Santo. Quando nós estamos namorando, esse templo, ele contempla o quê? Que peso que ele tem? Ser templo do Espírito Santo, ele pesa até aonde nas nossas vidas? E eu acho que também sou um pouco, às vezes, arrogante, né? Você achar que você vai poder estar em um namoro, né? Abraçar, estar perto, beijar e achar que, não, até aqui eu consigo, né? Não consegue. Você mesmo Não, traçar ninguém uma consegue. linha pra Não é você ninguém. e você A gente dizer, viu não, que até tem aqui alguém, eu mas sou bom é difícil, e hein? até aqui, não, tá tranquilo. Tá tranquilo mesmo? Não consegue. Essa consegue. garantia Não dá. toda, E sabe? nem se... É muita fé em mesmo a si gente mesmo, pegando um né? grupo, cresce com um grupo, sabe? Desde pequenininho, falando, colocando na cabeça, já é muito difícil. Imagina você pegar um grupo misto, que já vieram adolescentes, Sim. e colocar, embutir isso. E aí a gente traz como você está falando, a gente traz essa questão, né? Como eu falei, de jovens da mesma igreja. Ok. Só que aí você frequenta a escola. Os jovens frequentam a escola, né? E aí, de repente, a menina, o rapaz começa a se interessar e namorar com quem não está dentro desse contexto, né? Que não crê da mesma forma. E aí, como que a gente vai trabalhar isso? Eu acho que aí são os pais que entram nesse, sabe? Falar, vai ser muito difícil. Educação. É educação. Porque aí a gente não pode contar mais, porque eles não estão 24 horas na igreja. Não tem Aí como, esse não tem papel como. tem que ser dos pais. Família, né? E a gente é atravessado por narrativas todos os dias, né? Sim. Na nossa mente, né? Com Então, certeza. isso confunde muitas vezes, né? Quem ouvir, né? Pai, igreja, amigos, escola, ideologias, né? Pessoas que são referências pra você. Quantas boas referências nós temos, né? Só que pai e igreja Né? Só que não, tem né? que andar junto, né? É. Se os pais e a igreja andarem separados, vai ser muito difícil. Essa criança vai Pais e ouvir o igreja é mundo. importante. Não vai Não ouvir vai ouvir. nenhum dos dois. Não vai ouvir. Porque ela já vai estar super confusa. Exato. E assim, os pais não estando na igreja ou não tendo essa visão cristã, o jovem vai estar remando contra a maré. Sim. E vai chegar um momento que pode desistir. Ele né? vai cair. Eu acho que Infelizmente, dá até pra ele usar larga a mão. aquela figura, né? No sentido de que os dois remos, né? Se você tiver apenas um remo, você vai ficar rodando. Rodando assim. em Quando você tem círculo. dois Sim, remos, sim. você consegue avançar, né? Família e igreja, né? Sim. Que é os E pilares. assim, a gente tá falando, mas nós não somos nenhum puritanos que fizemos Não, isso eu também, mesmo. sabe? Não, é E cada um com a sua história, cada um com a sua né? história, mas Deus foi misericordioso de trazer a gente até aqui. Amém. De sustentar a relação até agora. Né? Aquilo que a gente tava conversando, começou mal, mas Poxa, vai como terminar Deus é bem. gracioso, né? Deus Exatamente. é gracioso, né?
A graça dele recaiu sobre nós. Sim. Podia não ter acontecido, mas aconteceu. Em tempos assim, por isso que é importante essa reflexão, né? Sim. E por isso que a gente quis trazer pra vocês essa reflexão, né? Porque eu acho que nenhum de nós aqui teve um namoro de corte, digamos assim. Né? Eu particularmente não tive. Nem se conversava muito isso. Mas quando você analisa e olha para o namoro de corte, além de ser belo, é uma forma mais segura, né? E mais bíblica possível, do meu ponto de vista. Não tem como errar, né? Porque não tem como 5 errar. anos você conheceu mesmo a Porque pessoa. é um beijo que vai fazer você conhecer a Não pessoa? Não É um é. beijo que vai fazer você conhecer São a as pessoa. conversas, o tempo que você tá irritado e ela tá te ouvindo. O seu dia a orando dia juntos. é amizade. Amizade, né? mesmo, amizade pura mesmo. e simples amizade. Né? Então, e eu acho assim, quando você tá em um namoro e você começa a ter... Meu Deus, TV, fica aí. Quando você começa a ter, tipo, dentro de um namoro, essas sensações, elas te impedem você, talvez, refletir de uma forma um pouco mais sábia, inteligente. Sim, porque você tá certeza. sendo influenciado ali por tudo aquilo. Quantas pessoas casam justamente por causa da sexualidade em si? Né? pecado. Porque você é influenciado. Então, quando você não tem isso, você consegue observar todas as outras coisas, né? Não é falando que é fácil. Não é fácil, Eles né? devem é. ter enfrentado Nossa, mó Nossa, uma perrengue. avalanche E o de Rafa... Com sentimento. certeza, com certeza. Já citou não. Já foi. Já foi, tudo bem. Mas, assim, eles devem ter enfrentado... Cara, imagina, no auge da adolescência, Sim, tudo sim. fervilhando dentro deles, foi muito Foi muito difícil. difícil. É muito difícil. Em Com oração certeza, mesmo. com certeza. Foi, assim... E a história deles é interessante porque tem uma mocinha, esqueci o nome dela, mas eles chamavam até de Vela, né? E ela achava super, ela gostava daquilo, porque iam sair pro McDonald's, eles iam junto. Uma vez ela falou que quando eles casassem, quem ia perder seria ela, porque ela saía sempre com eles, então ela ganhava muito nos passeios. A gente chegou a conhecer, ela foi em reuniões conosco, né? Sim, E sim. então ela perderia isso, porque ela estava sempre com eles, ajudando nessa caminhada, porque como a Camila falou, não é fácil, é abnegação, é uma renúncia que jovens, assim, explodindo de hormônios, não ia conseguir. Mas por que conseguiram? Porque o foco era outro, o alvo era outro. Né? Como eu falei com o Emerson, eles estavam combatendo o bom combate também nessa luta. Porque somos homens, somos carne e osso. E sem alimentar o espírito, não iam conseguir. Não. É Espírito Santo. E você ter, por exemplo, eu olho pra essa mocinha, né? Eu acho tão uma simplicidade, né? Uma humildade. Porque quando você fala de Vela hoje, Sim. nossa, Sim, é um absurdo. é um absurdo. Ela era feliz. E era muito interessante. Ela no casamento, ela tava muito feliz. Ela fez parte, talvez mais do que muitas pessoas ali, sabe? Ela estava Sim. envolvida com aquilo. Ela foi realmente importante demais, né? Participou ativamente, Ativamente né? ali, ativamente do relacionamento, né? Sim. E na sim. palavra da Laurinha, ela diz que o namoro dela foi uma contracultura. E é interessante, porque nós tínhamos a cultura do cortejo. Sim. Né? Talvez os nossos avós, Sim. os meus pais me contam como Sim, que era um sim. namoro. Mas se você pegar ali, né, depois daquela revolução sexual, digamos assim, movimento às vezes do hippie, né? Faça amor, não faça guerra, tudo nesse sentido, o individualismo. Feliz. Começou esse culto ao prazer, ou seja, para lutar contra uma cultura, né, construída em cima de valores cristãos, judaico-cristãos. Então eles foram contra a cultura. Isso dominou tanto a nossa cultura também, que agora o contra a cultura somos nós. Então, em tudo, né? Esse movimento é interessante. Então agora é a nossa vez, né? De trazer isso, né? De lutar contra essa cultura desse namoro, nesse sentido. Gente, a gente não tá fazendo uma crítica aqui no nome namoro em si, né? Cada um vai ter uma forma de entendimento, mas é que nem o próprio Iago Martins, né? A gente usando textos dele aqui e vídeos dele, a gente percebe que, por exemplo, quem deu essa autoridade para essa instituição, nesse sentido? Não, gente, olha, no casamento pode isso tudo aqui. E no namoro você pode pegar algumas coisinhas do casamento e colocar aqui. Né? Algumas pitadinhas, né? É muito perigoso. Quem autorizou isso? Né? Um beijo mais pegado. Poxa, mas quem deu essa autorização? Às vezes a própria igreja, Né? os próprios pais, influência de várias coisas, deu essa autoridade. É pecado ou namoro? Então... Né? É Sim. pecado ou namoro, né? E isso mas como é namoro, não é como pecado. namoro não é pecado, entendeu? Sim, né? sim. Se você coloca o nome namoro... Aí você deu legalidade para aquela prática, né? Exatamente. Porque virou normal. Tem uma outra questão que eu vou colocar aqui.
E aí depois, quando esse casal de namorados, eles têm o primeiro contato sexual, quando realmente acontece, né, o envolvimento sexual deles, e aí? O que esse casal vai fazer? O que eles têm que fazer? Um casal cristão, né? Vamos falar cristão da gema, vai. O que eles têm que fazer? O que é imposto para eles? Casamento. Sim. Não é imposto um casamento? Imposto, né? Imposto um casamento. Imposto. E é como a gente às vezes confunde também, porque, por exemplo, a gente entende o casamento como um perdão de pecados. A pessoa às vezes nunca se arrependeu por aquilo. Sim. Uhum. Aí casa e você vai pegar todas as consequências, vai sofrer todas as consequências. Primeiro porque não teve arrependimento genuíno. Aí complicar ainda mais a problemática, porque vão casar muitos sem não se falam amar. na igreja. Então, aí, muitos não sem falam falar. que é isso. Vem essa questão que eu penso assim, quando acontece, tem que ter o apoio da liderança, seja ela quem for. O apoio em que sentido? É aquela situação de sentar, conversar, né? O casal procurar, o casal confessar, né? Esse pecado. E o arrependimento. O arrependimento, antes de qualquer imposição e qualquer cobrança com relação ao casamento, esse casal tem que ser tratado. Sim, tem que ser né? cuidado. Antes né? de obrigar a casar. Antes de qualquer coisa, Sim, né? E com assim, certeza. eu tenho certeza que existe essa consciência e maturidade do casal, maturidade, não imaturidade, Sim. do casal, porque se vai procurar alguém da igreja para confessar o pecado, já sabe que tá errado. Porque aí é que não, vamos começa. orar, que aí é que começa, e é esse casal que vai ser o maior É. prejudicado, entendeu? Sim. A fofoca santa não pode ter esse momento. Não. Aí vai a maturidade também dos líderes da igreja. Então, aí Entendeu? isso também é muito Que é aquela problemática, né? sutil, né? Eu vou falar aqui Sim, pra você sobre esse demais. caso pra você orar, né? Isso, Aí daqui a pouco, exatamente. eu vou falar pra você também pra você orar. Sabe o que aconteceu, né? Né? Quando começa, sabe o que aconteceu? Aí, né? Quando eu vou te mas contar não uma conta fofoca. Mas pra olha, não é ninguém, fofoca, é pra né? você orar, né? Não só- conta pra ninguém, Não, vamos só orar. Vamos só orar. Mas E aí dali essa já rede vai. de oração é Olha, enorme, você vê, entendeu? ó, aquele casal não tomou ceia, né? Que Isso. estranho, né? Vamos orar, né? É muito estranho isso, né? É muito estranho. Você sabe, assim, eu vou falar um pouco da minha história. A gente, eu e meu marido, né, nós estamos casados há 25 anos. E a gente teve, né, esse enfrentamento na nossa mocidade, caímos, né, pecamos. E eu não tenho, assim, o que falar desse apoio, né? Esse apoio de liderança, apoio de amigos, irmãos da igreja que a gente recebeu, né? Assim, de confessar os pecados, nós confessamos ali, né? E mesmo o pastor tão querido que realizou o nosso casamento, né? Quando a gente foi conversar com ele a respeito, é claro que a gente levou pro chão de orelha. Óbvio, Sim. né? Tem que Tá levar. claro, sabe? Existe, acho que o que as pessoas têm que entender hoje, que dentro do cristianismo, né, assim, ou das igrejas, não entendem, que existem consequências de atitudes que nós temos ou escolhas que fazemos. Plantação e né? colheita. Então, assim, a gente teve esse apoio espiritual, mas nesse sentido que eu tô falando, é o apoio de, queridos, ó, errou, assim, assado, os dois querem casar? Foi exatamente assim, os dois querem casar, né? E foi uma decisão do casal, né? Então, isso na minha vida foi muito importante, sabe? Eu tenho isso, assim, hoje eu compartilho desse testemunho. Eu acho que, assim, independente de um erro, de um pecado, há o quê? Houve o quê? O arrependimento, sabe? Sim. É o arrependimento, né? E muito foi conversado com as minhas filhas a respeito, né? Que aí vem essa história da criação, da educação, né? Em nenhum momento foi escondido delas, né? Aliás, também era só fazer as contas, né? Mas enfim, né? Ninguém escondeu, sabe? Porque aí você vai criando também uma história e vem mentira, pá. Não. Então, eu acho assim, a galera de hoje tem que entender que existem
consequências. Sim, responsabilidade. Sabe? Responsabilidade. É isso. E a liderança está aí para conduzir, é para liderar, é para guiar. Sim. Não é para ditar nada, não é para ditar nada. Eu também sou da minha humilde opinião você não é igual servir a Deus. Por que você serve a Deus? Para ir pro inferno? Para não ir pro inferno? Eu sirvo a Deus porque eu amo, porque eu preciso dele, porque a minha vida depende dele, ele é meu ar que eu respiro. Porque mesmo se eu estiver no inferno, se ele estiver no inferno comigo, eu estou bem, eu quero estar no inferno com ele. Não é para estar no céu, para não ir pro inferno, não é isso. E se eu precisar casar, obrigada, porque eu pequei, você vai usar o casamento como uma indulgência, como uma moeda de troca. Sim. Você muda totalmente a essência do que é casamento, do que é uma aliança, do que é esse relacionamento constituído por Deus. Então, como a Paulinha falou, o primeiro passo, essa palavra cai a gente usa muito. É mais no meio pentecostal, né? Caiu, né? Em pecado. Quem caiu em pecado, gente, entre aspas não, que é um pecado, né? É um pecado. É mais a expressão cair. Exato. É um capote mesmo. Mas é um capote. Mas quem acaba passando por essa situação, o primeiro passo é se arrepender. Sim. E não só esse, a mentira é pecado, gente. A mentira pequena, tá? A gente pensa que mentira grande é só corrupto, é só político, mas não é. Nós mentimos todos os dias, nós invejamos todos os dias. É pecado também, a gente tem que se arrepender também. Então, o primeiro passo é se arrepender. É chegar os dois juntos em arrependimento, em oração. E isso quem ensina? Tanto nós, pais, nós temos que conduzir os nossos filhos, como a Paulinha falou. Nós líderes, eu e o Emerson, nós somos líderes de jovens. Nós temos que discipular, estamos aí para isso. O discipulado também é uma forma de guiar, né, os jovens, para que quando chegar nessa situação, para que eu ensino? Para quando chegar em um momento trágico desse, eu ter ferramentas para lidar com ele. Não apenas pôr a pessoa de banco ou simplesmente matar ela com uma regra ou uma obrigação, impondo ela de algo que seria um sacramento, mas que ela está sendo imposta a ela. Não é pela força nem pela violência, né? Tem que ser algo trabalhado, tem que ser algo livre. Nós somos livres para isso. Só que liberdade sem arrependimento, ela não existe. Então tem que ser conversado, tem que haver arrependimento para que o Senhor haja nessa vida. Aí, então, como a Paulinha teve essa experiência, o pastor muito usado pelo Senhor, vocês querem casar? Se vocês não quiserem casar, continue namorando. Eu penso assim, continue namorando, mas a partir de agora, reforça o limite, né? Vocês têm esse limite. Sim. Então, esse muro, esse limite tem que ser concretado, né? Busca o Senhor, se fortaleça, né? Se arrependa todos os dias, mortifique a sua carne e busque alguma coisa, algo divino mesmo, para que isso não ocorra mais, porque o que vai ficar, gente, é o depois. A gente não é somente agora, é as consequências que virão. Os desdobramentos. Exato, é a colheita. Porque imagina um casamento sem amor também. Sem amor, só porque você pecou, e casamento e amor é construção. Sim. Você construiu alguma coisa, né? Porque você pecou ali, porque você teve um ato sexual com a pessoa, você simplesmente namorava com ela. Você sabe se ele é o varão valoroso que o Senhor preparou pra você, né? Aí você pecou, você ficou, aí você casou. E depois, você construiu alguma coisa? A Laurinha, 5 anos, ela construiu muita coisa, gente. Sim, com certeza. Muita coisa. E ela vai colher os frutos, já está colhendo. Pensa nessa questão, então, do namoro de cortes, a gente não sente ou acredita que isso pode, ser uma proteção, justamente. Sim. Porque quantas pessoas estão enfrentando essa dificuldade que você enfrentou, né? Ou muitos jovens estão enfrentando hoje por não saber como lidar com esse período do namoro. Sim. Confiar em si mesmo até certo ponto, sabe? Falar, não, então, isso é uma proteção, o namoro de corte, né? E eu acho que nem a Paulinha falou sobre esse ambiente da graça, né? Que é a igreja, né? Ainda há essa confiança em nós de alguém contar pra você e olha, eu caí. Né? Sem julgamento. Esse é o sem julgamento. Será que ainda a igreja, ela é esse ambiente da graça de Deus, né? Um ambiente de acolhimento, um ambiente de perdão e restauração,
né? Hospital, Um deveria. hospital, né? né? Deve funcionar assim. Porque é o que nós ouvimos, né? E vocês como líderes também, é o que a gente percebe. Então, por isso que a discussão é muito importante, né? Como proteger, então, por exemplo, e não só essa questão, às vezes, do cair. E a dor do coração quando se encerra um relacionamento assim? Principalmente para as meninas em si, né? Começou errado, mas... Porque pro homem, às vezes, a gente pensa que é tudo mais um pouco mais fácil, né? E também não é. Mas, então, como você entrega o seu coração, né? E você tem, às vezes, 2, 3 anos de namoro e enfrentando tudo isso, aí depois simplesmente tem um rompimento. Quantas crianças ou jovens na depressão entregue a isso, né? Então, quando você pensa na corte, você guarda, você se guarda. É uma forma Isso que a gente tá pensando em criança cristã, hein? Sim, estamos falando Imagina de cristãos. o não cristão. Entendeu? A libertinagem vira a liberdade uma libertinagem. Porque muitos pais de hoje que não são cristãos falam, não, você precisa ser feliz. E a criança vai saber o que é ser feliz? Só não engravida que tá bom. Isso. Eu ouço muito isso. Ser feliz a toda a custa, inclusive a custa da fidelidade a Deus. Exatamente. Sim. Né? Não, mas se você tá feliz, Deus tá feliz. Não é assim. Não. Quantas vezes eu já ouvi? Mas se você tá feliz, Deus tá feliz também. Só que não é assim. Entendeu? É um Deus forjado nos nossos corações, maliciosos e pecadores. Exatamente. Deus somos nós, né? Idólatras, né? Nós somos deuses, né? É Idólatras isso. de nós mesmos. De nós mesmos. De nós mesmos, sabe? A gente não tem um ídolo hoje, às vezes, no cantinho da nossa parede ou num altar, mas tá nos corações. Tá, né? tá ali. É pior ainda. Porque aí o Porque tá entendimento, enraizado, entendeu? o entendimento de alegrar a Deus é estar no centro da vontade de Deus. Se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, nós não estamos alegrando. Nós não estamos alegrando. Então, essa idolatria, né, individual do ser, né, é o que é pregado muito hoje, né? Sim, total. É confiar no seu coração, né? Quem Sim. nunca leu uma frase, né? O som do coração, siga a voz do seu coração. Olha, Voz do siga a coração voz. tem um negócio ali, ó. Né? Marca passo. Eu vou dizer Ouça o as que batidas pensou, do teu coração. né? Não é Aí assim. você vê os textos bíblicos, né? O que é o coração do homem? E quando a Bíblia fala de coração, fala de um todo, né? O sentido Enganoso. completo Então, do ser o humano. coração do né? homem É é enganoso, enganoso. né? É de onde procede todas as fontes da vida, no sentido, né? Então, se não for um coração transformado pela graça, De criança já ouvem, sabe, essas coisas. Nossa. Imagina quando... Imagina você falar pra uma criança de 6, 7 anos, ouve a voz do teu Isso. coração, né? Porque a gente Não. parte do pressuposto que é uma pureza, né? Sim. Mas quando você vê pros textos bíblicos, né? Já Não, nasce já pecador. nasce. Não Ninguém tem nasce como. neutro, Ninguém né? nasce. Ninguém nasce neutro com... É que ninguém pensa arriscado na confiar em consequência. si. Todo mundo quer Então, mas aí o é que é o agora, agora. O que vem depois, Não. deixa pra depois. vai É bem vai isso, rolar, né? vai dar certo. Vamos lá. E aquela história de namoro evangelístico? Também não Eu vou funciona, ganhar tá? pra Isso Jesus? daí Eu vou Eu ganhar vou pra ganhar Jesus. pra Ele Jesus, não vai, né? ou ela não está na igreja agora, Isso. mas vai mudar, vai aceitar Jesus. Na verdade, ela já vai tem no estar coração comigo. que ela não quer. Ela quer... Ela não quer caminho do aceitar, pecado, na isso. verdade, Fetiche. né? Ela não aceita. Ele vai ser É transformado de isso, qualquer jeito. é não isso. vai. Não vai. Não tem grande. É. A luta é grande, né? A não ser... Julgo desigual. É porque é engraçado, a gente não tem mais aquele fugir da aparência do mal, né? A gente vai pra cima, né? Sim. Então, Mata no peito, domina, dá 3 peteca, né? E bate a aqui. bengala, né? Não tem jeito. Ó o Não, bullying, é gente. bem complicado. Assim, a luta é grande. Grande. E a gente E sempre muito bem. volta pro mesmo sentido, né? De você confiar em si mesmo, né? Sim, sim. Mas Gente, hoje o coach de hoje o é coach, isso, né? É isso que é Confia. É a falar. supervalorização É. dos seus Pode tudo, né? potenciais, Isso. né? É o que a gente tava conversando, Sim. por exemplo, sobre o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus, ele sim consegue devolver o sabor da vida, Sim. a coloração do nosso dia a dia. Um momento de tristeza e angústia, de cinza. Sim. Se você não ter a cabeça na eternidade,
no Espírito Santo de Deus, Você quem vai não consegue colorir? Conta, Sim. Quem não vai dá orientar, conta. sabe? Não dá conta, gente. A gente não dá conta. As demandas são muitas. Muitas. E a gente precisamos desse auxílio do Espírito Santo de Deus. É que nem Jesus, ele diz assim, né? Basta cada dia o seu mal. O que a gente entende como ansiedade? É você pegar todo antecipado, tudo que está lá no futuro e trazer para hoje. Com o resultado do seu exame, que é daqui 30 dias. Você pega o mal do 30 e coloca tudo agora. Né? Você Então, quer adivinhar. e você quer adivinhar. Então, aí você vive essa vida de ansiedade. E Jesus, sabiamente, didaticamente, nos ensina como viver, né? Verdade. E até pelo buscar o mal, né, de outros dias, né, de dias que não é o de hoje. O próprio livro de Cantares fala, em Cantares Não vai me 8:4, a falar. Sulamita fala. Não, mas nessa mesma temática, não desperte o amor até que ele venha. Sim. Seria Se você aquela falar o coisa tempo de cantar, de idade chegou. no começo, não chegou ainda para alguns. Chegou para alguns. Mas não desperte o amor até que venha, porque a idade, como a gente estava falando antes, é muito importante. Eu acredito que, eu estava falando com o Emerson na vinda, nós vemos adolescentes buscando ao Senhor para que Ele traga alguém. Adolescente de 14, 15 anos. Peraí, mas essa idade, o que você tem que buscar? Né? Primeiramente, numa vida terrena, vai honrar pai e mãe primeiro, né? Vai honrar pai e mãe. Estuda, busque integridade nessa terra, né? E antes disso, o Senhor. Você conhece o Senhor? Você tem intimidade? Você tem maturidade espiritual? Você não tem maturidade espiritual. É todo mundo prematuro. Exato. Hoje, né? E antes disso, você tem 15 anos. Você está numa fase assim que hormônio come hormônio. Porque eles não se gostam. Né? Eles não se gostam. E nós que somos mulheres, TPM ainda, gente. Só por Deus. Aí você não suporta o seu amigo, que você diz amigo. Tem dias que você fala, né, você não... Olha, eu vivo isso com 42 anos com o Emerson aqui. Coitado. Você não consegue... O varão no meio das aqui. mulheres. Exato, você não consegue administrar uma amizade. Você com 15 anos, você tem capacidade de administrar uma amizade, administrar o seu relacionamento com seus pais, administrar o seu tempo com o Senhor, que você... Tomar banho, gente. Exato, Não, você nossa, quase não nem toma banho isso. direito. E você não vai nos ensaios que o seu líder fala pra você ir, Sim. pra cantar no Eita, domingo, Jesus, ter uma fala. oportunidade, né, Emerson? No domingo de 5 minutos Fala, lá no púlpito, né? Você você sofre na hora de fazer um exercício na escola. E não estou menosprezando, porque eu já tive essa idade claro. também. Mãe falando, Todo Bela, mundo você está passou, ouvindo, Eu né, Bela? estou. Eu tô falando que é um relacionamento. E todo relacionamento tem que ser bem administrado, né? Sem contar o financeiro. E qual a finalidade do namoro na Bíblia, gente? Pois é, Na verdade, não tem nem a palavra. Na Bíblia, né? Mas esse relacionamento Essa amizade com casamento... intenção, né? Que eu acho amizade que é com muito feliz que o intenção. Iago disse, né? Uma Exatamente, amizade perfeito. com intenção. Qual a né? finalidade? Ó, eu cheguei a pegar aqui, já deixei aberto em Provérbios 24, 27, que fala: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Né? Então, qual é a ideia do namoro? É o que a gente falou. Você vai. preparação, A né? ideia é isso, que você comece a namorar para que venha o casamento em seguida. Sim. Pode não dar certo? Pode. Mas você não começa o namoro para terminar. Isso, você começa, isso. né, pensando. Mas aí, nesse meio tempo, você vai falar, olha, não era bem isso que eu queria. Não é esse caminho com ele que eu queria. E aí já terminei, tá tudo bem, porque não teve Sim. nada, teve só uma amizade. Exatamente. Você pode chamar de namoro, pra não ser é uma amizade colorida, é um super amigo. Não, É, não. né? É, Que nem o mas Iago fala, só não, que é namoro, É tudo namoro, bem. é namoro. Só que no meio do caminho, eu desisto. Tudo bem, Ok. tá tudo bem, porque foi só uma amizade. O Você problema sabe é que que- quando tem muito mais É em porque jogo, você né? entrega muito nesse Isso. período. E a discussão é essa. Quem autorizou esse período Isso. a dar tanta liberdade É. pra esse período? Você constrói O próprio tudo, coração sabe? autorizou, É entendeu? o próprio coração da É pessoa. isso. Exatamente. Enganoso, Não é que você, exatamente. no meio de uma amizade com intenção, né? Que há uma intenção, você não vai conversar sobre isso. Isso vai crescendo. Vai crescendo. Agora, você
ter sensações, né? Poxa, experimentar muitas coisas que tá lá agora aqui. Isso te influencia, Sim, isso claro, vai te marcando. sim, claro. Né? E isso a gente sabe que vai ter desdobramento lá na frente. Né? Por exemplo, imagine o quão perigoso é você ter como referência, né? Por exemplo, um ato sexual num namoro, que o namoro não deu certo. Você acha que você é capaz de anular isso da sua mente, como se fosse um botãozinho delete, e aí você encontra o grande amor da sua vida lá no futuro, e aí você vai estar lá num período de namoro e um casamento, e qual a referência às vezes de um sexo, no sentido assim que você tem? Talvez aqui atrás, e você começa a fazer comparativos. Olha que perigo isso. Sim, Exatamente. É você confiar demais em você mesmo. Pô, gente, no namoro Sabe? já é assim, você já Isso, compara. Você já faz os compara. comparativos. Pelo beijo você já compara. Né? Quem dirá com o sexo Com o sexo. envolvido? Ainda mais você tem 1, 2, 3, 4 parceiros, né? No sentido 5, 6. Gente, nós estamos falando aqui de... a graça, ela é salvadora. Ela nos liberta das nossas vivências anteriores. Né? Isso eu creio no novo nascimento. Sim, Ninguém certeza. sabe, nesse Sim. sentido, glória a Deus por isso. Imagine se a gente, né, não tivesse novo nascimento produzido pelo Espírito Santo em nós. Mas nós estamos dando conselho aqui, nesse momento, para jovens cristãos. sim. Nesse sentido que já foram regenerados e transformados. E os Pra não que- cristãos e os não também. cristãos também. cristãos, Mas eu no ia sentido falar. que você tá no Pra namoro. conhecer, Pra né? conhecer. Pra conhecer. Cuidado, sabe? E você não cristão, quando você aceita Cristo, gente, é tudo novo. Sim. Tá tudo tranquilo, passou. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Glória a Deus. Isso. Amém. Né? Né? Então isso traz esperança pra nós. Mas então a gente precisa entender esse período como um período de se guardar. Total. Né? O Hernandes Dias Lopes, ele trouxe algo sobre pureza muito interessante. E ele falando sobre 5 tipos de pureza, mas eu vou falar de 3, né? Que é a pureza da situação mesmo, né? Uma pureza situacional, que eu acredito que ele diz dessa forma, né? De situação. Nós estando em Cristo, nós somos puros diante dos olhos do Senhor. Sim. Pela pureza do Cristo, pelos atributos do Cristo em nós. E há uma pureza, então, final. Essa pureza final é o nosso corpo glorificado. Só que Deus nos insere aqui num processo do quê? Santificação. Né? Que é essa pureza prática. Quanto isso? Enquanto Sabe? Então, isso. é uma pureza prática. Uma pureza que ela se movimenta, ela acontece a partir dos princípios bíblicos, das regras da palavra de Deus, dos valores cristãos, né? Sim. E aí a gente vai vivendo essa pureza prática, que é o que muitas vezes o mundo tira. Não, eu sou salvo, independente do que eu fazer, né? O que eu fiz, do que eu irei fazer, mas e o seu dia a dia? E esse Sim, processo de santificação? Exatamente. Porque se você não percebeu, você ainda não está glorificado. Isso. Né? Ou tá e não sabe. E aí, às vezes a gente quer... Acho que não. Acho que não, né? Certeza que não é. Mas dentro da nossa realidade, né? Não tá, Não. né? Então eu não atravesso paredes ainda, né? É. Então a gente precisa compreender essa realidade, desse já ainda não, dessa dinâmica, Sim, né? sim. E levar a vida com muita responsabilidade, Com com certeza. seriedade, né? Nós somos chamados a uma eleição de Deus, mas a também, nessa filiação, nós ganhamos, de certa forma, as responsabilidades Claro. a partir dessa É filiação. tudo que vem junto. Né? Tudo Sim, que né? vem É junto, lógico. né? É como Maria. Maria aceitou o Cristo. E a partir do momento que ela aceita o Cristo, né? Como ali, a primeira a aceitar a Jesus, ela pensou em todos os desdobramentos. E ela falou, não, Com certeza. eu vou ficar firme, Sim. né? Ela sabia que corria risco de morte, perseguição, sofrimento, calúnias. Sim. Mas ela, ante de tudo isso, ela falou, não, eu vou a minha missão até o fim, né? Mas é o maior Então, privilégio, que Nossa, né? graça, que lindo. Nossa. Né? Sim. Então, às vezes, nós aceitamos essa fé, aceitamos o Cristo, mas calcule. É o que o Jonas fala, né? O custo do discipulado. E o custo do discipulado, ele inclusive, não há áreas a qual Deus não se intrometa na sua vida. Sim. Ó, eu vou fazer um canteirinho aqui, separo e falo, ó Imagina. Deus, aqui no meu namoro o senhor não, né? Deixa comigo aqui que Não, eu sei até onde eu chego. Exato. Não. Senhorio de Cristo em tudo. Em tudo. todas Em toda a as sua vida. áreas. Esse negócio Né? de Deus quer só Todas seu as coração, áreas. isso aí é balela. Ele quer seu coração, sua unha, seu cabelo, seu corpo. É você, né? Por Tá? inteiro. Ele quer você e mortificar a carne. Uma vez um jovem perguntou que mortificar a carne seria apenas ele tinha problema com vícios. Ele estaria mortificando a carne dele apenas parando, lutando contra o vício dele. Tá, mas ele namorava. E a abstinência dele, ele acabava tentando conter, Sim, namorando ele vai suprir no com esse namoro, namoro né? mais caliente.
Mais caliente. Né? Isso faz muitos anos, faz acho que uns 10 anos. E só que, filho, a sua carne, o seu templo, ele sofre com a droga, ele sofre com o álcool e você também machuca e você fecha os olhos e vira as costas para a santidade, você também fornicando, tendo ato sexual. Claro. Então, mortificar a sua carne a língua, é você não falar, é você dos outros, é você não se drogar, é você se abnegar do sexo também, porque uma vida de santidade, ela não é só ir para a igreja de domingo. E não apenas dizer não para o vício. O vício sexual, o sexo também é viciante. Tá? E veja bem, querido, você está tentando matar a sua vontade de se drogar com o sexo. Você também não está nem respeitando a sua parceira. Exatamente. Olha isso, né? Você não está respeitando a sua parceira. Por isso que você tem que... A gente busca muito, eu quero a pessoa perfeita, eu quero a pessoa certa. Mas você também tem capacidade, voltando àquele negócio, você tá preparado pra namorar. Mas você também é a pessoa certa. Você quer a pessoa certa, mas você também é a pessoa certa. Até nisso, porque se você também vive uma imoralidade sexual, se você vive na pornografia, se você ainda tá vivendo, lutando contra isso, pra que você quer começar um namoro, sendo que essa parte da sua vida, ela não foi restaurada. Assistir um vídeo ainda, né? Você vai judiar, tocar, né? Abraçar. Você vai judiar de uma companheira que está com uma boa fé, que te ama, que gosta de você, quer construir algo com você, e você não respeita ela nesse aspecto. Exatamente. Então, mortificação da carne vai muito mais do que deixar um copo de cerveja, um copo de bebida, ou uma droga, um baseado, gente. Sim. Vai muito mais além. E não é a idade apenas. Eu falei de 15 anos, de 14 anos, mas voltando a Laurinha começou a orar com 15 anos com o Rafinha. Com 15 anos. Ela casou com 20. Só que o casamento, o namoro dela foi esse namoro cristão. Esse namoro que constrangeu a gente. Muito. Por causa da renúncia dela. Quantas lágrimas. Por causa da renúncia dela. Não foi simplesmente a idade dela. Porque muitos vão criticar porque eu tenho 15 anos, eu tenho maturidade. Tudo bem, você tem. Só que muitos não têm. A gente não pode generalizar. E nem eu posso também apontar o dedo e falar, você é muito nova. Vai da cabeça de cada um. Com certeza. Vai da cabeça de cada um. Porém, é o limite. É o limite. É você entender quem que você é em Deus e quem Deus é em você. E o que você está disposto a renunciar para ele. E a intenção que você quer. Esse namoro intencional. O que você quer pro futuro. Até onde está a sua maturidade, a sua estrutura. O que você quer de verdade. Né? É aí. E é interessante pensar. Pessoal, só uma correção lá. Eu tava vendo aqui. Fugiu a palavra lá, tá? É uma questão de pureza posicional. Eu falei de situação, né? Porque eu fiz uma confusão com situação e posição. Sim, mas é posicional, tá bom? Mas pensando no que a Rô tá dizendo, né? Eu lembrei do texto de Timóteo, inclusive o Iago ele também traz esse texto, né? Verdade. Como olhar uma jovem, uma cristã, uma irmã nossa, né? É olhar como justamente uma irmã, né? Tá em 1 Timóteo 5 e o versículo 2. Com toda a pureza. Imagine você num namoro, você juntinho ali, você vai conseguir olhar com pureza, abraçado, passando dos limites, passando do ponto. Gente, aí não dá, realmente não vai ter como, né? Então, e essa pureza é bíblica, tá aqui, não tem como fugir disso aqui, né? Então, há essa responsabilidade sobre nós. E eu acho engraçado, não é que é engraçado, é muito sábio e honesto da parte de Deus. Por exemplo, nós somos salvos em Cristo, né? E esse Espírito Santo, o Espírito Santo, ele torna possível uma vida de santidade. Sim, com certeza. Se Deus cobrasse isso da gente e não desse o meio para que a gente alcançasse o fim último, aí talvez você poderia, Deus, mas não dá, né? Né? Aí Deus, mas sabe, a carne é fraca, né? A carne é fraca. Não, o Espírito Santo, ele habita em nós, não Exatamente. De uma forma, né? De vez em quando te visita. Não, né? Então ele te dá força, te dá o meio. Ele te deu tudo. Então é possível sim. Por isso que a gente comemorou demais quando você olhou para a Laurinha e falou: é possível? É possível. É possível, é extremamente possível, sabe? Mas a gente
Não, a carne é fraca, né? Tá. As desculpas, né? Que na desculpa, verdade né? a gente Porque- acaba arrumando. Eu tô tentando, Não é? né? Eu vou dar um testemunho também, porque eu também não vim, né, de lar cristão. E com 16 anos eu engravidei. Da Vitinha. Eu vou falar 18, tá? Que são 2 anos de diferença, mas ele fala que não. É 1 ano, 11 meses e 16 dias de diferença. 2 anos. Enfim. Assim, 2 anos. Mas Deus foi graciosíssimo. Porque imagina, hoje eu olhando um adolescente de 16 anos e um de 18, não tinha como isso ter dado certo. Não tinha como. Porque logo em seguida meus pais foram pro Japão, foram morar pra lá. E a gente ficou aqui, nós 3, e bola pra frente. Fomos convertidos, os 3 juntos, em 2010. Os 3 juntos. E desde então, andamos na palavra. Mas em todos esses momentos, Deus sustentou. Sim. Porque como que pode? Como? A gente não sabia nada disso, nada de santidade, nada graça, de nada. Só Deus mesmo. Mas a gente estava lá caminhando. Tivemos altos e baixos também? Tivemos. Claro, faz Mas parte, né? como do mundo, a gente teve que aprender na pancada. Não foi na graça. Mas Deus sustentou. Porque Ele queria que esse lar durasse. E aí, com a conversão, a gente viu, a gente entendeu tudo. Ainda tem altos e baixos, mas a gente fala, mas aqui está consagrado pro Senhor. Sim. E é um sim. processo, É um né? processo, é um processo. Casamento é um processo. Com certeza. Por Sim. isso que o namoro é tão importante. A gente fala, começar certo. É o período que você tem realmente para Começou errado, conhecer termina ali a errado, pessoa. né? Mas né? começou certo, É. tem 100% de chance de dar certo. Sim, sim. A gente diz assim, começou errado, dá errado, gente, a esperança, né? A esperança, Sim. né? O arrependimento, gente, né? Deus, ele restaura, né? Deus Ele restaura. é maravilhoso, Deus é né? maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Imagina se Deus estivesse só conosco quando nós errássemos, né? Tipo assim, no sentido assim, só quando nós acertássemos, Deus tá comigo. Pô, mas 90%, 99% errando, Já Deus era. tá conosco em Imagina, todos os momentos, imagina. inclusive nos nossos erros, nas nossas falhas, né? Com É certeza. a gente buscar, não é fugir da cruz, é se lançar aos pés da cruz. Falar, Senhor, me auxilia, a partir daqui eu quero fazer diferente. Então aqui é realmente uma conversa. Você que tá namorando hoje, passando por esse período, né? Que a gente chama de namoro, né? Não vamos trocar o nome aqui. E cometeu erros, falhas nesse sentido e quer adotar um namoro mais puro e santo, faça isso. Sabe, peça perdão ao Senhor, converse com a sua namorada, converse com o seu namorado. A partir de agora, faça diferente. Porque se você não consegue conversar com a sua namorada agora, Não, depois de Depois não casado... vai rolar. Ah, mas ele não vai rolar entender, mais. ele não vai aceitar. Não Hoje, vai. se ele não tá aceitando os 2 servos de Deus crentes, isso agora, Sim, Jaila, sim. acende uma luzinha aí, vermelha. Mesmo não cristão, Mesmo se não você cristão, não consegue sim, conversar sim. com a sua namorada, Sim. Exatamente. alguma coisa tá errada. Ele não vai aceitar. Não é, vai. É perigoso. Sabe isso, uma né? coisa que eu ouvi que eu acho legal trazer para cá? Acho que até pra gente já começar, né, a fechar. Eu ouvi o Bibo falar num dos podcasts dele que o namoro ele é feito para acabar. Olha só, o namoro ele é feito para acabar. Ou em casamento ou acabar. Ou acabar. Né? E quando eu ouvi isso, eu falei, cara, é isso, sabe? É bem assim, né? Uma hora ele acaba. Tem um amigo meu que ele diz mesmo, ele teve uma experiência assim, e ele falou que ouviu algo parecido. Ele falou que quando o namoro realmente terminou o namoro é porque ele deu certo. O namoro é pra isso mesmo. é verdade. Ele dá errado quando? Quando Verdade. você casa, começou errado. Ele falou, cara, seu namoro, esse período deu muito errado, porque você se arrependeu agora, né? Então, quando termina, realmente É porque isso. deu certo. Não, eu vi que não era aquilo Sim, que eu queria. sim. Né? Não cair de cabeça num casamento que vai ser totalmente Isso, infeliz. exatamente. Claro, totalmente infeliz, claro. totalmente... Ai, tô acomodada. Cara, vai embora. Você vai Sim, viver num sim. lugar que você não conversa com a pessoa, só vai ficar do lado, porque tá cômodo você viver com ele. E acabou. Sim, sim. E esse Entendeu? princípio da amizade, né, gente? Eu acho que um dos conselhos que a gente pode deixar, gente, é a amizade. A amizade é o que, de certa forma, permanece, cresce, sabe? Porque o seu marido ou sua mulher tem que ser seu melhor amigo. Exatamente. Tem que ser. Né? Tem que ser o seu curtir, confidente. junto, brincar, Exatamente. conversar. Tem que, sabe? E não é simplesmente Falar, não, eu coisas- adoro brigar com você, Não. adoro. Não, Você é a show, pessoa que pô. eu mais amo de brigar. Mas é Tem que ser verdade. assim, tem que ser. Porque Meu nesse amor, processo, te amo. vai, namoro, meu amor. casamento, filhos,
os filhos vão crescer, seguir a vida e a gente, como casal, vai continuar. Sim, Só o exatamente. casal. E é isso, se você não tiver amizade, se você não curtir estar junto com a pessoa com quem você tá, Exatamente. então vocês estão fazendo o que juntos? Os meus filhos perguntam, mãe, quem que você ama mais, eu ou meu irmão? Eu amo seu pai. Porque vocês vão embora. Então, Ele vai ser o mas único que vai ficar comigo. É isso mesmo. Então, é isso. É isso. E é isso, gente. Eu não sei se na próxima a gente vai trazer mais um pouquinho desse assunto. Quem sabe a Laurinha Mas tem vem. muita coisa pra gente falar disso, tem gente. muita coisa. Tem. Emenda em casamento Nossa. e por Vamos aí construir isso vai. junto, né? Claro, Sim. claro. Não só pra quem não é da igreja, principalmente pros líderes da igreja. Vocês têm que ser um pouquinho mais, sabe? Ter mais paciência, Ter pesquisar mais do amor. assunto. Eu não tô ganhando o livro do Iago, mas eu vou fazer uma propaganda do livro dele, Fogo no Parquinho. Pô, Iago, né? Né, Iago? É. A gente aí. Tá? Vamos marcar ele. Marca ele. Porque, meu, é muito importante. O tema Claro. do livro dele, principalmente pros líderes. Sim, Eles precisam ler. Porque não é apontando o dedo, não é Não, fazendo a não. fofoca santa, não é. Eu sabe? acho que você tem que acolher. É o princípio mesmo de Jesus, gente. Exatamente. É amar. É amar. Você tem que cuidar do outro, tratar Inclusive o outro quando em ela cai. amor. Principalmente Tá? quando, Porque quando né? cai, é quando ela precisa de abraço, precisa de amor. Então, É nesse momento. vamos dar um chacoalhão nessa E aí liderança é aí. ter esse senso de responsabilidade. Nós, como os líderes, nós caminhamos juntos. Eu sempre converso muito com eles assim, olha, nossa, eu errei, eu falei, não, e onde eu errei com você? Porque eu errei também. Sabe, calma aí. Eu lembro Com quando a minha irmã certeza. começou a namorar e daí o meu cunhado foi lá em casa, eu falei, gente, vai soar estranho, né? Mas a gente sempre cresceu muito assim, eu falei, nós vamos namorar juntos. Sabe, é nesse sentido, esse período aqui, vocês precisam dividir as coisas com a gente. Não é você dar um conselho aqui e você nunca mais andar com a pessoa. Não, é muito fácil, né? não. É você andar junto com a pessoa, você tá perto da pessoa, é o caminhar, né? É, que às vezes a gente... E é cansativo, porque ninguém quer muitas vezes fazer isso. Ah, ninguém Sim. quer. É mais né? fácil. É cuidar, não, né? não. Você receber mensagem, aconselhar. Não. Mas o vocacionado, ele vai fazer isso. Sim, precisa. Né? E isso vai ser a inclinação do seu coração. Às vezes você vai se Sim. perguntar, nossa, Senhor, por que eu sou assim? Mas é o Espírito É Santo de isso. Deus É, no nosso é. coração. É o caminhar junto. Mas a igreja precisa levantar mais pessoas assim. É Perfeito, isso, cara. entendeu? Com certeza. Precisa, porque o que tá em falta É hoje isso, é o problema. é as igrejas levantarem umas pessoas Tem assim. poucos. Eu acho que tem Sim, muitas Tem vozes, poucas mãos, né? pouquíssimos. Mão Muita é o que gente falta. pra falar, né? E pouca gente pra Então, fazer. Desde a é época muita de Jesus, gente né? pra falar Cadê? e poucos pra E cuidar. criticar os que fazem. Não é? Trabalhador É não isso. tem. Não, É não isso. tem, não tem. Críticos, a gente tem de monte. Com certeza. Gente, pra apontar o dedo pra gente, é um monte. Então vamos colocar a mão na massa. Já que você tá criticando, o que você pode fazer pra melhorar? Vamos trabalhar junto. Se dispõe a isso, né? Isso. Se dispõe a realmente servir. Servir Exatamente. é serviço. A gente às vezes esconde, Não é? né? É A falta de serviço. vontade de fazer, até mesmo nas orações. Eu vou orar. Isso, exatamente. Eu vou orar, né? Nem orar não me lembra ora. nem orar não. Nem me lembra orar não Lutero, ora. né? Ah. Eu esqueci o nome do grande amigo de Lutero. É, Não. você tá orando? Não é o Melanchthon, eu esqueci o nome. Não vou errar o nome de novo aqui, gente. Mas eu lembro que ele ficava na intercessão, né? E Lutero trabalhando, né? E aí, de repente, Deus, eu acho que Deus dá uma visão, né, pra ele. E ele vê, tipo, uma seara muito grande, muito branca, né? E só Lutero lá. De repente, ele vê um monte de ovelhas e muitas ovelhas, e só Lutero. E ele falou, não, eu não posso ficar só orando enquanto Lutero tá se matando, né? E ele, a partir daquele momento, ele falou, não, eu vou ajudar o Lutero, pôr a mão na asa também. Gente, inclusive, É orar. e claro. vai trabalhando e orando, né? Exatamente. Então a gente desmascara essa nossa falta de coragem de fazer. Orando, Exato. né? E Precisa a de líderes mãos é, pra trabalhar. exato. E como a Camila falou, o problema somos nós. Somos nós. Somos nós. Quase deu nome de podcast. Somos nós. Quase. E o que a gente pode fazer, a liderança, a igreja? Não adianta apontar o dedo depois que tudo desmoronou. Não adianta. É educação. Né? Faz de seus discipulados, seus devocionais, algo que realmente ultrapasse as barreiras do Pai Nosso. É. Porque assim, e eu falo isso. A pimenta aí. Sabe por que eu falo isso? Começou Porque a apimentar. assim, Bora. nem o Pai Vai dando Nosso, liberdade aí, ó. Os Vamos. jovens sabem falar, não sabem orar. Os 10 mandamentos ninguém sabe.
Entendeu? Foi, é certo. Então, gente, vamos Escalação do ampliar Corinthians. isso daí. É. Porque eu falo pros meus jovens, gente, a EBD é o melhor culto de descarrego, de libertação que existe. Pessoal, pra Líderes. quem não sabe, EBD, Escola Bíblica Dominical. Dominical, ok? isso. Obrigada, Paulinha. E, gente, vamos levar isso pros nossos jovens. Porque é fácil colocar de banco, é fácil discipular, é fácil discipular só com cajado, é fácil também apontar o dedo lá do altar, né? A fofoca santa, como a Camila falou, é muito fácil. Só que Exatamente. pegar aquele jovem cheio de dúvidas e falar, vem cá, vamos sofrer junto? Vamos fazer, o que você precisa de mim? Tá? Eu vou sofrer junto com você. Hoje a gente dá muita atenção à depressão, à ansiedade, mas espera aí, a minha depressão e ansiedade vem por causa da minha culpa, porque eu caí, é porque eu desejo sexualmente aquele rapaz ou meu namorado, porque eu tenho sonhos à noite, eu quero namorar pra isso. A gente não trabalha isso. A gente manda todo mundo pro inferno, é isso que a gente faz. E tá Literalmente, errado, né? E é o Não- líder, Mais fácil, né? gente. É. É o líder. Mas é mais fácil, Mais né? fácil. É Mais mais fácil, fácil. mais O diabo tá devendo pra gente, Não, porque nossa conta tá boa, né? Tá E ótimo. a gente, é nossa obrigação, é o nosso dever Não, fazer Mas isso. E como é prazeroso, não é prazeroso, tá, gente? Mas parece ser, Parece né? que é Eu prazeroso, falei, eu né? falei, Ah, eu é falei. isso. Nossa, gente. Depois aponta Não, o isso é dedo. Então, Não, eu falei pra você, e você fica feliz que tem. Nós somos Pilatos, eu lavo minhas mãos, dá uma toalha aí pra secar, O e cara não é comemora, assim. viu? Eu falei que É eu... nossa responsabilidade. Esses temas têm que ser trabalhados sim. É nossa responsabilidade. Porque a santificação não é só na hora da ceia. Pois é, né? Tá? Não é só na hora da ceia. Poxa. Tá? Não é, Emerson. Não, Sabia disso? poxa. Não é. Tá? Ô, irmão. Você tem que Poxa, viver né? uma vida de santificação. Sim. E sem educação e sem um direcionamento sobre esses assuntos menores que viram monstros, você não se santifica nunca. Nunca. Não mesmo. Tá? Não mesmo. Então, entrega sua vida ao Senhor nesse aspecto também, renunciar. Gente, somos vazios. Se a gente se encher só de hormônio, não vai adiantar. Se a gente se encher só do que o povo fala aí fora, de que você tem que fazer, você tem que ser, você tem que se adequar, você também vai continuar vazio, Pois você é. você não é o Pimenta. centro, você no máximo Pimenta é aí. aquela azeitona que vai em cima da pizza de mussarela. Não, é o Entendeu? pratinho só, né? Ou É o o pratinho, pratinho, né? entendeu? Não. Nós não somos nada, glória a Deus. Arroz é ser um ervilhinho, né? Nem azeitona Eu não dá sou pra ser, ervilha, né? O né? Eu tamanho, sou nem uma tamanho de ervilha. azeitona não tem, Tá? né? Então, gente, É, é isso é. daí. Beleza, É isso aí, gente. depois dessa vamos encerrar, mais né? mais Fala aí, uma cara. coisa que eu queria falar, só pra encerrar, gente. Cuidado com os líderes que colocam pra esses adolescentes. Às Isso é vezes, muito vocês sério. colocam um líder que é 2 anos mais velho do que o adolescente. O que tem de experiência aí pra passar? Nada! É muito complicado, sabe? Não tem nada de experiência. E aí você vai falar, olha, cuidado com o namoro. Se o cara nem namora, nunca passou por nada, não sabe nem o que tá falando. É. Cuidado. Tem que ser uma galera Cuidado. preparada. Exatamente. Experiência de vida, conhecimento bíblico, Principalmente sabe? conhecimento Ser bíblico. também acompanhado pelo pastor, porque aí também tem essa, né? Sim. Põe o líder ali, que Isso. o pastor também não acompanha, e aí quantos O líder jovens também precisa ser saem da pastoreado, igreja também Sim, por causa o líder também disso. precisa, muito. É, Por mais que a gente conhece Claro. pastores novos, sim, eles precisam também de um discipulado forte de um pastor, com certeza. mais maduro, Com sênior. certeza. Porque senão, gente, a gente tá dando murro em ponta de faca. Sim. Não tá indo. E a criança vai crescer achando que ela é o centro de tudo. Entendeu? Mas não. complicado. Tem umas crianças Mas meio não é adultas aí mesmo. que acham, tem certeza que o centro, Né, que ele é o Emerson? centro de tudo. Não vamos preguei citar isso, não. nomes, sem citar nomes, Né? mas a gente Emerson? Ah, sabe, você né? citar nome? Pois é. Entendeu? Só lembra pra mim, eu sou Mas herege. é. Ah, É é isso isso. aí, gente. É isso, gente. É isso, Senão a gente vai turma. acabar citando nomes, vão ser Aí, processados, não vai gente, dar no certo. segundo podcast estão bem soltinhas já, né? É o Nossa. segundo podcast É, e a gente já já tá. citou o nome de 1 milhão de pessoas. Mas ok, a gente É pro vai bem. É aprender. pro bem. A gente aprende, A gente vai aprendendo, né? né? É Mas que isso, não venham galera. processos, gente. Não virão, não Tem virão. misericórdia, né? Haja com Não graça. Não virão, joelho no processo, chão. mande livros. É, porque foram nomes bons que a gente citou aqui. Pois é, né? Aceitamos o livro de todos. Então, vamos Vamos no marcar todo parquinho. mundo. Marca todo mundo. A gente falou Jonas, né? Isso. Põe lá o arroba. Já vou pôr o arroba, arrobinha ali. arroba papapá. Mario, dá Isso, uma força pro Joninhas exatamente. aqui com a gente.
E se Arroba vocês quiserem Bibo. aprender mais, gente, ó, Betel Brasileiro, seminário, hein? Seminário. É o todos brasileiro. juntos. Fechou, gente? É a raiz. Fechou, gente. Por hoje é Deus só. abençoe. Por hoje é só. Bom demais. Até o próximo episódio, Até galera. o próximo. Graça e paz, galera. A Amém. paz do Senhor Jesus. Eu achei institucional. Situacional. Situacional.